Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz, voltando em 2022 a produção dos episódios. Demorou, custou, mas chegou. Voltamos com o livro Paulo e Estevão por enquanto e hoje vamos conversar um pouco sobre um episódio que aconteceu com Paulo e Barnabé na cidade de Listra. Esse episódio nos ajuda muito a refletir sobre a necessidade de sermos humildes e o que seria isso, segundo os ensinamentos de Jesus, e sobre ingenuidade. Vamos juntos! Uma das cidades visitada pelo apóstolo Paulo, acompanhado de Barnabé, é a cidade de Listra, em sua primeira viagem missionária, por volta do ano de 44 após Jesus. Nessa cidade, Paulo e Barnabé são acolhidos por Lloyd, Eunice e Timóteo. É aí que ele conhece Timóteo. Acolhidos por essa família, Paulo e Barnabé, então, descansam por 3 dias e depois se dirigem ao mercado da cidade para fazer sua primeira pregação para o povo de Listra, um povo cheio de crendices e adoradores do deus Júpiter. Quando Paulo começa a contar sobre Jesus, sobre a Galileia, rebuscando a descrição daquela paisagem onde Jesus vivenciou seus ensinos, todos prestaram atenção, todo mundo parou de fazer compras no mercado para ouvir o que Paulo tinha para falar. Mas quando Paulo foi dizer sobre as curas que Jesus realizou, muitas pessoas começaram a zombar do seu discurso. Esse episódio por si só já é muito interessante e importante, porque mostra a nossa dificuldade em acreditar e em levar a sério a realidade da vida espiritual, a realidade da vida após a morte, a realidade de que somos eternos. Porque quando isso se torna muito palpável aos nossos olhos, que é o que Jesus fazia nas suas curas, perdemos todas as razões para não nos transformarmos intimamente. A transformação íntima deixa de ser uma bela teoria e passa a ser uma necessidade prática da vida cotidiana, já que viveremos para sempre e colheremos no futuro aquilo que tivermos semeado no presente. E queremos colher felicidade. Quando dizemos que vamos colher no futuro que plantarmos agora, sempre pensamos pelo lado negativo, mas também colheremos o bem e a alegria daquilo que tivermos feito hoje. E é claro que não vamos e não devemos realizar o bem pensando nas recompensas futuras que vão acontecer. Fazemos o bem e devemos sempre fazê-lo pelo próprio bem. Mas ainda estamos longe dessa espontaneidade no amor que precisamos conquistar com esforço, mas vamos chegar lá. E por enquanto ainda somos movidos por essas recompensas, por essa certeza de que o bem recebe o bem lá na frente. Voltando ao assunto principal desse comentário, esse episódio mostra a dificuldade que nós temos em aceitar como fato as experiências que a mediunidade vem comprovar, de aceitar como fato a realidade da vida após a morte, a realidade da nossa condição de espíritos transitoriamente vivenciando uma experiência corporal. Fato esse atestado pelas manifestações mediúnicas de diversas maneiras, em diversas épocas. Se tivermos um pouquinho de curiosidade e desejo de realmente construir essa crença, essa certeza, essa convicção em nós, temos muitas fontes para pesquisar, estudos sérios, fatos verificáveis e vamos então construir essa crença e essa fé. Mais do que crença e fé, algo que nós então saberemos, teremos a certeza de que é real. Bom, então diante dessa dúvida dos habitantes de Listra em relação às curas que Jesus havia realizado, curas narradas por Paulo nessa pregação, o próprio apóstolo Paulo passa o olho pela multidão que o acompanhava e enxerga um aleijado que se movimentava com dificuldade tentando se aproximar daquele
daquela pregação. E vendo esse mendigo aleijado, Paulo invoca o nome de Jesus para curá-lo. E esse homem levanta e consegue recuperar a sua saúde. A partir daquele momento, todos os habitantes de Listra passam a considerar Saulo e Barnabé enviados dos deuses. E apesar de Paulo precisar gritar e afirmar e reafirmar que ele era um homem de carne, um pecador, um mortal, os habitantes continuavam com essa crença de que Saulo e Barnabé eram deuses. E aí Barnabé, depois que eles saem do meio daquela multidão, diz a Paulo assim: grande triunfo, disse Barnabé quase orgulhoso. As dádivas do Cristo foram numerosas, o Senhor lembra-se de nós. Olha o comentário de Barnabé. Ficou felizão que todo mundo estava achando que eles eram deuses e que haviam conquistado a simpatia da cidade diante da cura, por causa da cura daquele doente. E aí Paulo ficou pensativo e respondeu em sua sabedoria, em sua não ingenuidade diante das circunstâncias e em sua humildade real. Diz assim: quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Penso que experimentaremos grandes provações. Aliás, não devemos esquecer que a vitória da entrada do Mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. Infelizmente, pessoal, a gente está num planeta em que ainda prevalece o mal dentro de nós e ao nosso redor. Então, a gente não pode ser ingênuo diante das aparentes vitórias humanas, principalmente aquelas que são somente exteriores. A cura de um doente naquela manifestação da espiritualidade serviu para muitas pessoas começarem a ouvir a moral cristã, e não foi sem razão que a tenda improvisada de Paulo e Barnabé se encheu de pessoas que copiaram o Evangelho. Graças a essas cópias, nós podemos ler a Bíblia hoje, e também de pessoas procurando auxílio para suas questões de saúde. Então foi realmente um trabalho expressivo. Não é à toa que a espiritualidade nos concede esses momentos de provas e de evidências da existência do mundo espiritual. Sempre essas manifestações são imensamente produtivas para aqueles que querem e têm sinceridade na busca da própria transformação. Mas também não deixa de ser uma expressão exterior que impressiona os sentidos e, se não muito bem entendida, que foi o que aconteceu com a maioria da população de Listra, gera grandes conflitos. Aqueles habitantes começaram a entender mal a doutrina que Paulo estava pregando, enfatizando mais o fenômeno e atribuindo a divindade àquele médium que tinha sido Paulo. Então, a necessidade da humildade nos trabalhos cristãos é enorme, porque estamos lidando com algo que não nos pertence, que vem de Deus, que vem dos Espíritos, que vem de Jesus. Então, o médium, aquela pessoa que a espiritualidade utiliza para curar, para pregar, para ensinar, para transmitir benefícios aos outros, não deve se envaidecer como ingenuamente Barnabé, que era um grande apóstolo de Jesus, fez nesse momento aqui e aprendeu com a sabedoria de Paulo que essa atitude íntima não era oportuna naquele instante. E de fato, depois desse episódio, Paulo vai fazer uma pregação novamente na cidade de Listra, e os maiorais lá da cidade já haviam planejado o seu apedrejamento, e ele é apedrejado graças a Gaio e Timóteo, que encenam uma possível morte de Paulo, é que eles conseguem removê-lo dali e salvá-lo de alguma forma. Então, aquilo que ele disse, penso que experimentaremos grandes provações, acabou de fato acontecendo. Então, essa frase, eu acho que é a frase que a gente precisa levar para a vida, quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Nada é de graça nessa vida, tudo exige esforço, e quando a gente recebe muitas graças, a gente não pode ser ingênuo. Não é que a gente não deva se alegrar e ficar feliz diante de situações que nos favoreçam, mas que a gente não seja ingênuo diante da vida, porque as situações de evidência humana costumam cobrar um grande preço para a nossa alma.
porque nem sempre elas vêm acompanhadas do desinteresse, do afeto genuínos. Vêm com outros sentimentos, despertam disputas, que a gente aprenda a estudar o Evangelho e a enxergar o bem nas situações, mas sem a ingenuidade que pode tornar a nossa obra infrutífera. Outra lição importante que esse trecho nos traz é de que, quando estivermos bem intencionados, utilizando o nosso tempo, nossas atitudes, nossas possibilidades para expandir o bem na nossa vida, procurando viver sob o ponto de vista espiritual, essa nossa experiência material aqui na Terra, nós precisamos ter a consciência de que nós estaremos sendo médiuns, intermediários do bem maior que vem de Deus e de Jesus para as pessoas, e por isso não devemos nos envaidecer e nos sentir melhor ou mais puro, mais importante do que ninguém por termos essas atitudes, que é essa consciência que Paulo tinha. E devemos ter a consciência também de que enfrentaremos muitos obstáculos, porque o bem ainda enfrenta muitas lutas para se estabelecer dentro de nós. Nós sabemos disso. O tempo todo precisamos estar em luta íntima para que o bem prevaleça em nosso coração e também ao nosso redor. Então, que não sejamos ingênuos, não é para a gente desistir de fazer o bem por causa disso, mas que a gente saiba o que nos aguarda e estejamos firmes na fé em Jesus para continuarmos até o fim, como Saulo fez depois de 30 e tantos anos servindo a Jesus, só nessa encarnação, como o apóstolo Paulo, né? Que nós também possamos seguir o exemplo dele dentro das nossas possibilidades, jamais sem querermos nos comparar à grandeza desse homem, mas também nos espelhando em seu exemplo, possamos então servir a Jesus da maneira que pudermos, segundo o chamado dele individual para nós, da maneira que conseguirmos, usando o máximo das nossas possibilidades, com humildade, sem ingenuidade. Esse é o convite da lição de hoje, que a gente possa meditar nessa lição, porque ela tem desdobramentos individuais aí para cada um, na realidade que cada um está experimentando, e que ela possa ter te auxiliado de alguma forma, vinda das mãos abençoadas de Chico Xavier e da inspiração do nosso querido Espírito mentor de Chico, Emmanuel, que nos abençoou com essa obra aqui na Terra. Que Deus abençoe a eles pelo bem que nos fazem na leitura de Paulo e Estevão e abençoe a todos nós na procura da nossa reforma, do aprimoramento das nossas vidas. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.